São assuntos bem interessantes, pelo que nós viemos estudando na sociedade. E hoje nós vamos abordar esses assuntos para que algumas coisas a gente consiga entender, aprender, para que a gente consiga galgar novos degraus da nossa vida. De uma maneira leve, de uma maneira simples, de uma maneira que possamos compreender e também passar para aqueles que estão buscando também esse conhecimento, esses aprendizados. Então isso é muito bacana. Boa noite, Dalva, boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Então, eu já começo com uma frase bem interessante, essa live vai ficar gravada e depois eu vou subir para o YouTube também, para que algumas informações, eu consiga colher algumas informações também dessa live e que eu consiga também, posteriormente a essa live, transmitir para outras pessoas. Então, boa noite, Dalva, boa noite, transmutados. E eu já começo com uma frase do nosso querido Jung, né? Para quem conhece ou não conhece o Jung, né? Jung trabalhou como médium, o Jung trabalhou muito, estudou muito a questões de religiosidade também, da Índia, né? Então ele teve muitos conhecimentos na Índia também. E eu acho assim a ideia do Jung juntar a espiritualidade, juntar as religiões, enfim, e trazer um novo conhecimento. Inclusive, eu acredito que devia se ensinar muito mais Jung, não querendo comparar, mas eu acredito que o Jung ele conseguiu juntar muitas e muitas peças aí para a evolução do ser humano, muito mais do que Freud. Hoje se estuda muito mais Freud numa universidade do que a psicanálise, que é um dos pontos abordados por Jung, né? E tantos outros aí, como arquétipos e outros também, os complexos também, né? Então, Jung diz assim, né? Existência só é real quando ela é consciente. E a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos que pressionam a alma para cima, vindos do inconsciente. Para quem não conhece Jung, de novo, boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Então, para quem não conhece o Jung, gostaria de conhecer um pouco essa filosofia junguiana, que também ajuda muito nessa questão de desenvolvimento pessoal, ajuda muito na questão de desenvolvimento espiritual. Jung, quando ele trabalhou com mediunidade também, ele compreendeu algumas coisas ele descartou, mas ele conseguiu cumprir com uma parte do compromisso dele com maestria. Boa noite, Amanda Transmutada, seja bem-vinda. E ele conseguiu cumprir com uma parte desse compromisso, porque muita coisa ele deixou também, baseado no ego dele, ele deixou muitas coisas passarem despercebidas, né? Então, e trazendo essa filosofia junguiana, nós podemos entender que o ser humano, ele tem as suas necessidades, né? Então, nós podemos pegar 5 necessidades do ser humano, que é o desejo de ser reconhecido, as necessidades, né? Eu posso dizer que isso é uma necessidade do ego, de ser reconhecido, ser admirado, ser amado, ser livre e servir para vir a ser. Esses 5 pontos cruciais nós podemos trazer para a nossa vida e entender a questão do que nós estamos buscando e aonde nós queremos chegar com o conhecimento que nós estamos buscando. Então essa é uma parte bem interessante de reflexão, porque nós olhamos hoje para a política, nós olhamos aí para as questões econômicas, nós olhamos para as questões climáticas, né? Não aquela agenda lá, mas as questões climáticas, o que está ocorrendo realmente no nosso mundo, aí, inversão magnética e outros pontos aí também. E esses pontos do ego é muito crucial, porque se a gente for olhar hoje o que está acontecendo no mundo,
você reporta isso, traz isso para você como um abandono. Um abandono. E isso gera conflito. Em mim, em você, em todos nós, gera um conflito de não compreensão. E essa não compreensão do teu ser, desse ser livre, que é a tua essência, ser quem você é de verdade, ela é altamente manipulada, de todas as formas. E essa sensação do abandono, essa sensação de não ser reconhecido como essência, como ser humano, como você gostaria de ser, isso te deixa com um sentimento de eu não sou amado, eu não sou reconhecido. Né? E você olha para o que está acontecendo hoje no mundo, essa falta de empatia que existe no mundo hoje, ela te traz para esses complexos todos, que inclui aí o teu inconsciente, que são os impulsos do inconsciente ou das tuas existências anteriores, né? Então isso é muito legal de entender esses pontos. Até eu vou citar eles de novo. 5 necessidades do ser humano: ser reconhecido, ser admirado. Quem não gosta de ser reconhecido e ser admirado? Pelo aquilo que faz, pelo aquilo que doa, doa em termos de se doar como pessoa, né? Não bens materiais, mas enfim, tem pessoas que doam bens materiais e desejam ser reconhecidos também. Então todo esse aspecto do ser reconhecido e ser admirado são aspectos do ego. E o ego, nós podemos, dentro de um conceito de se elevar como espírito, ou como ser humano, ou como dimensional, esse aspecto do ego é um aspecto que nos atrapalha bastante. O desejo de ser reconhecido, o desejo de ser admirado. Né? Todos nós temos isso. E certas coisas acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente perceba isso, para que a gente trabalhe tudo isso e consiga viver de uma maneira saudável mentalmente e emocionalmente ao mesmo tempo. Se você é saudável mentalmente, com certeza você vai ser emocionalmente saudável também, porque você vai ter a autopercepção dos teus sentimentos. Então, o desejo de ser reconhecido. Quantas vezes na tua vida, no teu dia a dia, você não disse assim: poxa, mas nem um obrigado você me diz? Poxa, mas fui eu que fiz aquela tarefa lá, e por que o outro ganhou aí o reconhecimento, né? Mesmo sendo um boa noite transmutado. Boa noite, Carol, boa noite, Luciana, sejam bem-vindos, boa noite, transmutados. Então, tudo isso acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento como ser dimensional, e ao mesmo tempo nós começamos a alimentar uma sede de poder. Poder, tá parecendo a voz da IA. Legal. Pior que eu tô passando calor aqui, outro dia tava frio e hoje tá quente aqui, cara. Eu acho que eu devia ter começado a live de camiseta e não de camisa. Então, esse aspecto todo que a gente acaba vendo como não ser reconhecido, não ser admirado, nós vamos alimentando uma sede de poder, de mostrar mais, de querer ser mais. Mas ser mais o quê? Mostrar mais o quê? Nós acabamos alimentando essa sede de poder. E aonde acontece o que? A autodestruição. Pela sede de poder. Não sei se a minha voz ainda está como voz de IA, mas se for a IA do Exterminador, não é muito legal, não. Então, tomara que não seja o áudio aqui. Acho que está me escutando bem, né? Então, toda essa sede de poder, essa sede, esses anseios do ego, esses anseios do ego, eles acabam atrapalhando e causando uma autodestruição daquilo que você já tinha construído em você. E você vai ter que se reconstruir novamente para essa caminhada dimensional. Então é muito importante perceber que esses dois pontos, nós temos isso desde a barriga da nossa mãe.
ou ser reconhecido e ser admirado. Por quê? A nossa mãe, tá bom? Então tá beleza. Então, na barriga da mãe, nós já recebemos muitos estímulos. Muitos estímulos que a mãe sente emocionalmente. Se a mãe sente emocionalmente, isso já é clichê, né? Todo mundo sabe disso, que quando a mãe sente, o filho sente, é uma ligação eterna, certo? Então, desde a barriga da mãe, nós iniciamos esse processo da falta e das carências, porque são os sentimentos da mãe, epigenética e tudo isso, que vai sendo transferido para nós de uma forma que nós vamos ter que trabalhar isso posteriormente, entendendo esses aspectos da personalidade formada. Então, essas carências, essas faltas que nós sentimos, que são os impulsos e os desejos da mãe, porque o pai não vai dar muita atenção, porque a mãe está grávida, vai perder aquele estímulo sexual também. Acontece isso, gente, isso é uma realidade. O pai perdeu o estímulo porque a mãe está grávida, enfim, isso é totalmente normal. E também, lógico, que é algo para ser trabalhado durante o processo de gravidez de uma mulher também, né? Então, doutor Marco em ação. Mas é interessante esse assunto. Eu acho que muitos esposos, esposas deveriam fazer terapia, sim, para compreender esses estímulos do inconsciente, enfim, porque geralmente o marido vê na sua esposa uma mãe, ali além de companheiro, uma mãe, né? E vice-versa também, né? Por isso que um alimenta o outro, as necessidades do outro, e muitas vezes não dá certo de alimentar essas necessidades, porque chega a um certo ponto onde um só suga, o outro só suga, e isso dá bagunça, né? E acredito que vocês já presenciaram ou passaram por isso também. Então é muito, muito interessante entender isso, que nós vamos sentindo esses estímulos de faltas e essas carências, a falta do reconhecimento, né, a falta da admiração, né? A minha voz realmente, ela não é que eu inalei um gás, mas sabe os negócios aqui que como é que é, negócio esponjoso aqui? Então, às vezes eu respiro muito bem por das narinas, outras vezes eu respiro bem pela outra, então é bem, bem maluco esse meu negócio aí, né? Então, às vezes eu respiro tranquilamente quando eu estou fazendo academia, eu respiro tranquilamente pelas duas narinas. Então, realmente a minha voz ela sai um pouco fanha, né? Olha eu me explicando aí, né? Mas tá tudo certo. Então, o desejo de ser amado. Esse desejo de ser amado aí, nós olhamos hoje para o nosso mundo da justiça, né? O nosso mundo da justiça hoje, o que nós estamos vendo aí, certas pessoas na justiça, eles não têm consciência. Eles não têm consciência do ser, eles não têm consciência da essência. E a gente vê que são coisas de egoísmo mesmo, de falta, de carência. E toda essa carência leva a essa procura pelo poder. E essa procura pelo poder vai chegar uma hora que não será suficiente. E a hora que não for mais suficiente, todo esse poder que está sendo buscado fora, a pessoa começa a internalizar tudo isso. E aí vem a fase do sofrimento, aonde a pessoa vai entrar no sofrimento. Isso, a gente viu isso com o padre Marcelo Rossi, a gente viu isso, e vários outros padres aí que entraram em depressão quando caíram aí como os santos, né? Ou seja, inúmeras pessoas idolatrando, essas pessoas aí faziam bem para as outras pessoas, sim, não faziam mal não, dentro daquilo que elas entendiam, dentro daquilo que elas conheciam, né, muito positivamente, né? Só que chegou um momento onde a sede pelo reconhecimento levou uma busca interna, onde levou uma depressão profunda. E a gente viu isso. E vocês viram isso também acontecer na frente de vocês, né? E o que está acontecendo no nosso mundo hoje com essa autodestruição? E o que é essa autodestruição que acontece? Qual é o ponto máximo?
O ponto máximo que ocorre essa destruição não é o excesso de poder. É o poder que já não faz mais sentido para aquela pessoa. Mas eles também se desgastaram energeticamente. Eu não sei se chegou atrasado para mim, se você está falando dos pais, ou enfim, porque eu já mudei, já coloquei um outro ponto aqui, falando já da questão de poder em políticas mesmo, né? Que nós estamos vendo hoje, toda essa briga, né? Entre lados separatistas, né? Que eu acho aí um absurdo, mas enfim, o ser humano ele foi doutrinado a se separar, né? Pela linguagem, pelas crenças e inúmeras outras coisas aí o ser humano ele é condicionado a uma separação, a uma divisão, certo? E tudo isso é o quê? A carência. É a carência, a falta, né? E os conflitos que a pessoa entra consigo mesmo de uma forma que nem ela consegue compreender. Essa maneira de olhar para os conflitos de hoje, eu pergunto para você, quantos conflitos você tem durante seu dia a dia? O seu dia, enfim. Eu acredito que você vai entrar em conflito com você, com os seus pensamentos, com aquilo que você fala, né? A flecha lançada, com aquilo que você fala, as suas ações, você entra em conflito basicamente a todo momento. Porque você não tem certeza se é realmente você que está agindo. Porque você toma uma ação baseada em uma percepção de mundo que você tem. Certo? Aquele mundo construído, que você se reporta, traz na lembrança, que é galgado, por exemplo, a pessoa diz assim, nossa, eu sofri a vida toda e hoje eu cheguei aqui onde eu estou. Ou seja, ela impregnou aquela jornada do herói e ela sempre vai puxar esse sofrimento como algo, digamos assim, de orgulho. Claro que uma pessoa que tem uma trajetória que não foi muito boa, tão próspera na infância, enfim, e ela atinge um nível legal de conforto para ela, e ela, com isso ela faz o bem para outras pessoas também, ela tem seus motivos para ter orgulho, sim. Mas eu falo na questão dessa falta e essa carência que ela traz a todo momento, fazendo uma autoconfirmação de vencer. Essa autoconfirmação de vencer, ela vem extremamente da parte do ego, onde o ego ele tem essa necessidade de ser reconhecido e também ser amado por aquilo que já fez pelo outro. Os enganos, a ilusão do dia a dia. Quantas vezes do nosso dia a dia a gente já não caiu nessa ilusão? Que eu fiz pelo outro, vou esperar. Eu fiz por aquele, vou esperar. É uma ilusão você esperar de alguém alguma coisa, porque você não sabe o mundo do outro, o que o outro está passando e o que o outro tem para te oferecer. Aquilo que você ofereceu, talvez não seja, que você ofereceu para o outro, talvez não seja a mesma coisa que o outro tem para oferecer para você. E essas expectativas, essa ilusão que você cria sobre as devoluções que as pessoas têm que dar para você, ou que o universo tem que dar para você, ou que os políticos têm que dar para você, esse reconhecimento, ou essa devolução pelo que você está fazendo, você cai no auto-engano. Esse auto-engano, ele vem especificamente do ego. Nessa parte toda, para a gente compreender aonde eu quero chegar com isso, eu quero chegar na parte aonde nós buscamos tanto conhecimento, nós buscamos tanto a informação, nós internalizamos essa questão do buscador, e quando nós temos um conhecimento suficiente, talvez suficiente que eu digo para que a gente comece a tomar uma ação. Mas será que esse conhecimento que nós estamos tendo já está o suficiente para que possamos tomar uma ação? Ou precisamos de mais conhecimento para fazer uma ação? Não é uma ação para o mundo, porque é uma ação para você. E quando você muda você muda o mundo. Muda a tua percepção de mundo também. Então, o meu mundo que eu vejo não é o mesmo mundo que você vê. Certo? Eu posso sair ali fora, posso enxergar o sol, posso enxergar a natureza,
Posso enxergar pessoas lindas e maravilhosas passando por mim, e você enxergar muitas pessoas não legais na tua frente, empurrando você, não pedindo licença. Você não enxerga o sol, não enxerga a chuva, não enxerga a natureza. Olha a tua percepção de mundo e olha a minha percepção de mundo. São dois, é a mesma coisa para os dois. Só que um está com uma percepção diferente porque é interno, ele internalizou esse mundo e ele vive essa realidade. E vivendo essa realidade, aí a gente olha para o que está acontecendo hoje no mundo, dentro desses aspectos sociais, e diz assim, e se desse mais poder para essas pessoas, o que aconteceria? Eu posso dizer que essas pessoas se enforcariam no próprio poder, porque elas não têm consciência do poder, elas não sabem o que fazer com o poder. Eles sabem pegar uma caneta, enfim, escrever, assim como qualquer outra pessoa. A gente viu outro dia aí uma juíza totalmente infantilizada, totalmente despreparada, emocionalmente, psicologicamente, totalmente despreparada para conduzir uma sessão, né? É impressionante. A pessoa gritando, a pessoa ali com aquela expectativa que vai ser respeitada porque tem um currículo, alguma coisa chamada de doutor, isso e aquilo, e acaba se enforcando no próprio poder. Acabou fazendo uma ação, tendo uma reação dentro daquele aspecto, e essa reação, essa ação que ela fez, essa reação que ela teve, surgiu a lei da causa e efeito. Então, foi punida, enfim. Mas precisaria passar por isso? Não. Porque um autoexame psíquico, espiritual, talvez ajudaria. Eita, eu esqueci de colocar o carregador no celular. 1 minuto. Cadê você? Aqui. Ufa, quase desligou. Então, ali, naquele aspecto ali, a gente vê o quanto a pessoa é ancorada naquele poder que ela tem dentro daquela bolha que ela criou. Imagine se essa pessoa fosse altamente desenvolvida mentalmente, tivesse consciência do poder que ela tem, o que ela não faria ali? Ela explodiria a cabeça de um, a cabeça de outro, somente com um pensamento. E aí a gente para se perguntar assim, estou desenvolvendo minhas habilidades, estou desenvolvendo isso, estou desenvolvendo aquilo, mas eu tenho consciência de que as minhas emoções podem fazer com esse poder, eu tenho consciência das minhas carências, eu tenho consciência desse conflito autoexistencial que eu tenho comigo, que uma hora eu sou uma personalidade, uma hora eu sou outra personalidade. Eu uso máscaras e essas máscaras que elas estão sendo aqui, eu estou utilizando uma máscara nesse momento. Ou será que eu estou utilizando realmente a minha essência? Eu posso dizer para vocês que aqui eu estou sem máscara porque eu amo fazer isso. Então, quando você faz algo que você ama de coração, né, isso não tem como criar uma máscara. Agora, quando você força algo, você tem que criar um personagem, você tem que criar uma máscara para que o ego se sinta o quê? Se sinta empoderado. A gente vê tantas pessoas que poderiam se dar bem em tantas outras oportunidades e estão forçadas pelo medo, né, de não conseguirem atingir seus objetivos em outras áreas. E estão muito infelizes fazendo o que elas fazem. Estão num personagem ali. E o ego sofre muito com isso. O ego sofre tanto que se essa pessoa ganhar um cargo a mais de poder, aonde ela tenha pessoas abaixo dela, ela vai fazer o quê? Ela vai utilizar esse poder sem consciência. Sem consciência. O que nós vemos hoje na política, por exemplo, uma indicação aí política que está dando maior, né, talhardaço aí, né, de uma pessoa que ela já tem poder, do currículo, uma caneta ali que deram para ela, não tem. Ela está dentro da bolha ali que diz que é poder, mas não,
eu posso dizer que não é poder nenhum, mas tudo bem. Imagina essa pessoa com mais poder ainda. Essa pessoa, não dá para dizer que não é um dimensional, alguma coisa assim. Entende? Não dá para dizer, porque o poder de persuasão, o poder mental, o poder da voz, da argumentação que essa pessoa tem, não tem como ser um dimensional, não ser um dimensional. Não tem como não ser. E você vê que quantos dimensionais atuando, que são poderosos mentalmente, atuando, por um lado, sem consciência alguma. Agora eu pergunto para você, se você tivesse todo esse poder, o que você faria com isso? Você teria consciência do que você faria se desequilibrasse as suas emoções? Você puniria alguém? Você culparia alguém? Ou você utilizaria esse desequilíbrio emocional para uma autoanálise, né, uma análise consciencial daquilo que você almeja atingir, daquilo que você almeja ser? Ou seja, independente aonde o nível você esteja, o que é externo não vai te dar poder. O que é interno vai te dar poder. Quanto mais controlado, quanto menos necessidade de poder e reconhecimento você tem, mais poder você exerce sobre os outros. E olha que interessante isso. Uma coisa bem interessante hoje que eu coloco aqui um exemplo do dia a dia. Por exemplo, eu estava vindo de carro e aí tinha um posto de combustível, alguém teria que atravessar na minha frente 2 pistas para seguir para o outro lado contrário, para o destino dela. E eu exerci esse poder sobre essa pessoa. Tanto que eu parei, dei um espaço para que ela atravessasse, ao mesmo tempo que ela alinhou o carro ao meu, eu estendi a minha mão e não falei nada, apenas fiz um sinal para ele parar. Naquele momento, eu exerci um poder sobre aquela pessoa e, ao mesmo tempo, eu exerci uma tamanha responsabilidade também com aquela pessoa. Para você entender a questão do poder, olha só o que é. A pessoa olhou para mim, eu estendi a mão para que ela parasse e fiquei com a minha mão estendida até todos os outros carros passarem e ela ficou olhando para mim. Ela ficou olhando para mim e aí ela fez sinal para ir. Aí eu estiquei mais minha mão e mandei ela parar. Mandei mentalmente, eu para aí que não vai ser bom. Ela parou, freou o carro e aí sim, quando passou todos os carros, eu só fiz assim com a mão. Ou seja, eu não falei uma palavra e eu exerci um poder tão grande naquele momento que eu não precisei de mais nada para manipular aquela pessoa. Mas eu estava fazendo algo de bom, mas eu estava assumindo uma responsabilidade muito grande, porque se em algum momento eu mandasse ela atravessar e tivesse vindo um carro, eu seria responsável por aquele problema que aconteceria naquele momento ali. Então, todos os momentos nós exercemos esse poder. E você sabe o poder que você tem, a expansão da tua consciência, a expansão da tua energia, da tua aura, enfim, que você consegue atingir os outros ao teu redor? Você tem consciência disso? O tamanho de responsabilidade que você tem sobre isso? Uma coisa muito interessante, né, um dos aspectos do ser amado que eu estava falando aqui, que hoje eu trouxe uma colinha também, o aspecto do ser amado, todos nós temos aí uma necessidade de ser amado. E muitas vezes essa necessidade de ser amado, o ego acaba aprisionando o que está fora. Por exemplo, um namorado pode aprisionar uma namorada, uma pessoa pode aprisionar um pássaro, porque ele é um pássaro muito lindo, muito belo, ele canta muito, esse pássaro. Olha a questão do ser amado. A necessidade que o ego tem de enjaular aquilo que é belo, aquilo que é bom, que ele acha que vai ser melhor ou vai ser mais amado por aquilo. Olha que interessante isso. Então, todo esse aspecto do ser amado, nós, durante o nosso dia a dia, é interessante prestar atenção nisso, desse aspecto do ser amado.
é as carências emocionais. Aquilo que eu não recebi, agora eu vou prender para que eu tenha mais amor comigo. Só que não é assim que funciona, porque o outro acaba sempre sentindo que você está sugando, que você está ali prendendo, e isso acaba um rompimento. Acaba num rompimento. E você entra de novo na questão do ego e na questão da escuridão interna. E aí você se volta internamente de novo com aquela sede de conquistar mais e ser mais de novo. Mas você faz tudo isso pelo ego. O ego ele sempre traz a ilusão de que você tem que ser mais, ter mais, né, e não fazer mais ou ser mais. Entende? Então, esse aspecto aí, ele é muito interessante, o aspecto do ser amado. Ser livre, todo mundo tem a necessidade e também quer ser livre de todas as formas. De todas as formas. A criança ou o jovem, enfim, na sua juventude, ele quer o quê? Sair, fazer festa, se aquilo, quer ser livre, só que os pais não deixam ele ser livre. E aí ele passa o quê? Ele passa a achar que os pais não amam ele. Aí vem uma outra necessidade aí que a gente estava falando, que é a necessidade de ser amado. Para o jovem ser amado é ele ter essa sensação de liberdade de fazer o que ele pode fazer. E não é muito bem assim que funciona. Aí, claro, aí vem a lei do amor dos pais, que é a lei de proteção para o filho, isso e aquilo, tudo, né? Mas o filho não enxerga dessa maneira. Então, o ser livre, todos nós queremos ser livres. Mas eu pergunto para você, você está preparado para fazer um bom uso dessa liberdade? Você tem a liberdade para ir, para fazer o que você quiser na sua vida. Mas você está preparado para fazer um bom uso dessa liberdade com consciência? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes você abusa dessa liberdade. Você não sabe o que fazer com essa liberdade. É a mesma coisa quando acabou a escravidão. As pessoas não entendiam, as pessoas negras, elas não entendiam, elas não sabiam o que fazer com aquela carta, com aquela liberdade que elas tinham. Elas realmente estavam... se tiver consciência disso, né, a pessoa vai entender que realmente ela vai ter uma responsabilidade maior, quanto maior a liberdade, mais liberdade, mais responsabilidade. Né? E só que, por exemplo, vamos pegar um aspecto da escravidão. Quando houve a carta lá da princesa Isabel, abolindo a escravidão, ó, tô bom de história, hein? Então, essa carta que aboliu a escravidão, os negros eles não sabiam o que fazer, os escravos não sabiam o que fazer com essa carta de alforria. Elas não tinham a noção do que era a liberdade e as responsabilidades que viriam através dessa liberdade. Então, o desejo de ser livre, ele traz essa responsabilidade, só que muitos não estão preparados para tamanha liberdade. Por quê? Porque vem uma manipulação de todo o conhecimento para que você não saiba o que é ser livre. E aí entra aqui o principal aspecto, a liberdade do pensamento. Quando você é livre para pensar, quando você é livre para expor o seu pensamento, claro, dentro de um conceito onde você não prejudique, e sim contribua, né, que seu pensamento contribua com os outros. Esse aspecto da liberdade aí é muito interessante, a contribuição. Então, essa liberdade mental que nós precisamos ter, hoje ela está sendo cerceada também. Porque você não pode falar algumas certas palavras porque você é boicotado. Eu não estou falando por pessoas. Entende? Se fosse por pessoas, como diz o Fittipaldi, estou cagando para elas, né? Mas já em plataformas que tem aí todo o contexto de diretrizes, que a gente não sabe quais são essas diretrizes, elas te bloqueiam, entende? Tu não pode utilizar realmente e falar, expor seu pensamento. Então,
você tem que ter um certo cuidado e você não é livre para isso. Mas esse conceito dessa tal liberdade, quem não gosta de ser livre? Quem não quer ser livre? Né? Então, quantas vezes você repetiu para você sobre essa liberdade? E nós não temos só essa liberdade de expressão. Nós temos a liberdade financeira, nós temos essa liberdade espiritual, de também aonde as pessoas são escravas, elas não estão libertas ainda desse conceito religioso. Então elas precisam passar por mais algumas situações para que entendam que as religiões são feitas pelo homem. E a espiritualidade é um desenvolvimento do próprio espírito para atingir esse caminho de luz. Querendo ou não importa o nível, vai ter que seguir pelo caminho de luz, que é o nosso destino. Não tem como sair disso. Você pode passar o que passar, os altos e baixos na tua vida, mas o teu caminho é a luz. E isso é muito interessante. E servir para vir a ser. Quem não gosta de servir? Quem não gosta de fazer? Só que a pessoa, quando serve, ela tem consigo que ela vai ser ou ela tem que ser, né? Então, o servir para vir a ser, ele também é um aspecto positivo, porém, ele, se não prestar atenção, ele pode ser um aspecto do ego também. Porque, veja bem, muitas pessoas espiritualizadas que fazem coisas, que correm, que ajudam os outros, isso e aquilo, não sei o quê, muitas pessoas eu vejo que têm essa necessidade de expor isso, de sentir esse reconhecimento, de ter esse reconhecimento. E se uma pessoa reclama dela, nem vou falar, né? Então, servir para vir a ser. Então, é muito interessante todo esse aspecto. Só deixa eu ver aqui. Todo esse aspecto. Boa noite, transmutados. Sejam bem-vindos. Então, todo esse aspecto que envolve o ego, esses conflitos existenciais, de você mudar de personalidade, ter uma personalidade agora, ter uma personalidade no trabalho, ter uma persona por todos os cantos aonde você vai, você está vestindo essa máscara. Todo esse conceito, se você prestar atenção, são aspectos do ego. São coisas que acabam indo para uma autodestruição. E você vai ter que reconstruir tudo isso. Quando você não permite que a tua essência realmente atinja níveis maiores. E o que é a sua essência atingindo níveis maiores? Esse caminho de luz. Quando estamos caminhando para a luz, nós podemos entender que também haverá escuridão. E sempre teremos que olhar para a luz. Sempre evoluiremos dentro da luz também. Né? Não só dentro da luz, mas precisamos da escuridão para que tenhamos a autopercepção e trabalhar todos esses sentidos também. Então, todo esse aspecto, né, do ego, ele traz para essa autodesconstrução ou destruição, não digo da essência, mas daquele caminho que você já tenha formado. A partir do momento que você começa a reconstruir de novo esse caminho, você volta melhor, porque você já teve a experiência e essa experiência ela fica gravada. E você não perde a experiência. Você apenas retorna para um ponto onde você precisa recomeçar novamente, para daquele marcador. Então, tudo isso é muito interessante. E quando eu falo dessa autodestruição pelo poder, o poder e a autodestruição, é exatamente isso. Quando a gente não presta atenção nos nossos anseios do ego, aquilo que nós almejamos, ou seja, será que nós já paramos algum momento para fazer uma energização em outras linhas de tempo, de níveis mais baixos? Querer trazer esses níveis para a consciência, estou falando de níveis de outras existências.
Será que nós focamos somente lá no eu do futuro, porque o eu do futuro é o cara, porque isso e aquilo, e nós começamos a idolatrar o eu do futuro. E o eu do futuro olha para trás e vê o Marco lá, né, tentando falar com o eu do futuro, isso e aquilo, sem curar o que ficou para trás. Não dá para colocar uma cera nova no assoalho da casa se você não lavar, não limpar o assoalho da casa, né? Então isso é muito interessante. Então, olhar para esse aspecto que causa esses atrapalhos no nosso emocional, no nosso consciente, né, e que isso acaba indo para o ego, prestar atenção nisso é você parar, fazer uma autoanálise e você energizar essa frequência que você está captando, que está ressoando em você, e você começar a transformar isso. Você precisa curar o seu passado. Você precisa olhar para trás para que lá na frente você consiga enxergar a luz também. Não é só olhar, a luz está lá na frente, a luz está lá na frente, e você cansa de tanto caminhar, você nunca vai encontrar a luz. Por quê? Porque você não trabalhou aqueles aspectos lá atrás. Para você entender o que é isso, isso se chama, como é que se diz? É chover no molhado, dar soco em ponta de faca, quando você não olha para tudo isso. E o ego ele não vai deixar você mostrar, não vai te deixar você trazer para a consciência aquelas tuas sombras do passado. Então é muito interessante todo esse envolvimento que você tem com o ego, com as coisas do passado, e você precisa curá-lo. Curar primeiro em você. Esse aspecto que você vê que vibra em você numa frequência mais baixa, você precisa realmente parar, fazer uma meditação, uma análise de tudo isso e energizar esses níveis de frequências que seja de personalidades antagônicas do passado, enfim, que estão vibrando agora, porque quanto mais você entra no aspecto do querer ter ou ser, né, querer ou ter, e fazer ou ter, e deixando de ser, quanto mais você entra nesse caminho, mais o ego toma conta de você. E aí você perde essa autopercepção. Quando você começa a olhar para as questões, eu estou sentindo aqui um vazio existencial muito grande, isso e aquilo, tá, mas esse aspecto aí, em que momento da minha vida eu comecei a sentir isso? Eu vou trabalhar isso a partir de agora. Então eu vou trabalhar esse vazio existencial que existe aqui e saber que o que realmente essa minha essência está querendo trazer para que eu reconheça ela como realmente uma, como é que eu vou dizer? Uma líder da consciência, certo? Um líder do marco, digamos assim. Uma coisa bem interessante, que quando eu estava falando sobre o aspecto do posto lá, que o carro atravessou, eu estiquei a mão, enfim, eu assumi o poder naquele momento lá, às vezes nós recebemos esses estímulos também do nosso inconsciente, de uma vibração muito maior do que a gente possa imaginar, e muitas vezes nós negligenciamos isso, nós negligenciamos porque o ego, ele sempre vai querer ser e querer ter, ser mais e ter mais. Então quando você negligencia esses impulsos que vêm e te dão esses avisos, para, dá uma olhada para isso, trabalha aquilo, faz uma análise de tudo isso, eu tenho certeza que se parar e olhar para todos esses aspectos, você consegue dar um passo a mais. Agora, tu consegue, Marco, fazer tudo isso no teu dia? Vou te confessar que a todo momento eu estou prestando atenção da onde está vindo todos esses estímulos. Mas eu consigo trabalhar isso 100% no meu dia a dia? Não consigo trabalhar. Mas só do fato de prestar atenção, de olhar para isso, de ter uma percepção do mundo, desse mundo, do mundo emocional, mental, enfim, você já está dando um passo maior para você, nessa tua caminhada em direção à luz. Nosso DNA, o nosso ADN é luz, e o nosso caminho é luz, o nosso caminho é a transmutação, é acelerar a matéria, né, para um outro nível, e um nível de consciência, só que ele vai ter que iniciar no mental.
essa parte aí de percepção, essa parte de aceleração de frequência e também trabalhar esses aspectos do passado que estão atrapalhando você nesse momento. Se você não tiver noção do que está acontecendo aqui dentro e olhar para o passado, o que, que está vibrando, o que, que está ressoando, pode ter certeza que mais lá na frente você vai atingir teu físico. É uma dor nas costas, uma dor no joelho, uma dor sei lá onde, mas vai atingir teu físico se você não der atenção. Por quê que você não dá atenção para tudo isso? Porque você não confia em você. Porque o ego não permite que você confie em você, nessa essência que está falando com você. Quando você quer fazer algo e sempre espera que alguém faça a frente por você, você não está confiando na essência, nessa tua essência. Então tem que prestar muita atenção nisso. Tem um dos livros bem legais, que é Conflitos Existenciais, né? Que é uma psicografia do Divaldo Franco. Como eu trabalho com apometria, eu gosto de ler esses livros, porque me fazem compreender mais coisas também ligado ao ego e à essência do homem, né? E da mulher, e das crianças, e dos jovens. Vamos dividir aqui, né? E é bem interessante. Tem uma parte nesse livro que ela fala assim: em face dos conflitos que remontam ao passado espiritual, o indivíduo renasce assinalado por debilidade de forças morais, que resulta da indisciplina e da falta de morigeração na conduta durante as experiências evolutivas que não ficaram bem trabalhadas. Não poucas vezes, preso ao cordão umbilical da mãe, não amadurece psicologicamente a ponto de libertar-se, mantendo interesses imediatos, entre os quais a planificação emocional através do conúbio sexual. Antes, porque os preconceitos eram muito severos em relação ao comportamento sexual. A culpa inscrevia-se-lhe nos refolhos da psique, atormentando-o, elevando-o a uniões ligeiras, destituídas de sentido emocional profundo, sem a ausência do amor, nem o respeito que se devem todas as criaturas umas às outras. Então, olha que legal. É um livro muito bacana que eu indico para todo mundo. São Conflitos Existenciais. É uma psicografia de Divaldo Franco. É um cara fenomenal. Esse livro aqui. Então, já tá surradinho aqui. Mas é um livro que eu adoro ler ele. E isso me traz muita informação. Então procurem Conflitos Existenciais, que vocês vão gostar muito de ler esse livro aí. E isso vai trazer vocês para uma consciência maior do ser. Isso vai tirar vocês também do aspecto do medo. O medo, ele também vem por esses conflitos existenciais, da pessoa não ter noção de quem ela é, para onde ela vai, da onde ela veio, né? E fica todos esses conflitos no inconsciente, não encontra uma profissão, não consegue dar os próximos passos, e tudo isso está no seu inconsciente vibrando nessa atual existência, nesse momento do agora. Então tem que olhar para tudo isso e trabalhar tudo isso de uma forma leve, sem culpa e também sem medo de enxergar aquilo que aconteceu lá naquele passado, ou sentir aquilo. Se você sente, é porque você está vivo e você tem a oportunidade de transformar tudo isso. Quanto mais você transforma isso, quanto mais você transmuta esses arquivos do inconsciente que você sente no seu dia a dia, que estão te atrapalhando, quanto mais você percebe, quanto mais você faz movimentos para transformar esses arquivos que estão ali atrapalhando você, ou criando máscaras em você, novas personas em você, mais você vai estar no seu caminho de luz, porque é um esforço pessoal. Não é um esforço que o outro venha fazer para você, para que você se cure, que você atinja o nível de luz que você quer atingir.
Luz, a gente está falando em conhecimento e aceleração de matéria. Então, você precisa prestar muita atenção nesses conflitos que você passa no dia a dia e procurar compreender dentro do conhecimento que você tem. E se você não tem conhecimento de compreender, você deve procurar um profissional, fazer uma terapia, alguma coisa, para que você amenize esse sofrimento da psique e você, através dessa compreensão, desse entendimento, você comece a galgar novos caminhos. E isso é muito interessante. Eu falo isso porque eu já estive nessa condição, já estive nesse patamar, e é muito interessante. Por isso que eu falei aqui que eu não tenho como criar uma persona aqui, porque eu gosto do que eu faço, eu amo isso que eu faço, nessa parte espiritual, espiritualista, enfim, né, a parte da psique humana, neurociência, tudo isso eu adoro isso, então eu me sinto em casa nesses assuntos. Então, viajo no maionese também. Então é muito interessante isso. Agora, quando você está fazendo algo que você não quer, que eu estava falando no início, algo que você não se sente bem com isso, você está atuando contra a sua essência. Você não está conseguindo encontrar um rumo para você. E aí você busca fora de você tudo que está dentro do aspecto do ego, que é o ser amado, que é o ser compreendido, que é o ser livre, que é o que mais que eu coloquei aqui, ser reconhecido, ser admirado, né? E aí você começa a pensar em servir, mas você não consegue se servir também, servir a você em primeiro lugar para depois servir o outro. Não é egoísmo isso, realmente você precisa disso, você precisa olhar para você e servir a você em primeiro lugar. E aí sim, se você tiver condições de fazer pelo outro, você vai fazer pelo outro, oferecer uma ajuda dentro daquilo que você conhece, dentro do seu alcance também. Não que o outro vai ter o mesmo resultado que você, mas você pode de alguma forma fazer isso quando você faz para você. E aí sim, quando você começa a fazer para você, começa a surgir lá do inconsciente novas situações para que você consiga superá-las também. E aí você começa como se fosse se dar um banho, se despojar daquelas energias densas e pesadas, e o caminho começa a ser mais leve. O teu caminho começa a ser mais leve. E isso é interessante. E o caminho leve é o caminho da luz. É em direção à luz. Estamos caminhando na luz. Quando nós tiramos um tempo para ler, para aprender, para internalizar um conhecimento, nós realmente estamos dentro desse caminho de luz. Se a gente não querer nada, com nada, não importa. A essência humana, ela foi desenvolvida para trilhar na luz, para sempre atingir o objetivo. E querendo ou não, vai atingir o objetivo. Esse é o destino. Atingir esse objetivo da luz. Para que consiga fazer a luz. E que se faça a luz. Então, é algo muito interessante quando a gente começa a falar de ego. É algo muito interessante quando a gente começa a falar de vazio existencial. É muito interessante quando a gente começa a trazer todos esses aspectos do dia a dia para conseguir linkar com todos esses conhecimentos. Isso é muito interessante. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem colocar alguma coisa, vocês fiquem muito à vontade. Se quiserem me fazer algumas perguntas também em inbox, essa live ela vai ficar gravada também, ela vai para o YouTube, né? Mas a pergunta é, depois de tudo isso, se você tivesse o maior poder hoje com você, o que você faria com esse poder? O que você conseguiria moldar no seu mundo com todo esse poder, com todas as habilidades? Você teria consciência do tamanho desse poder? Porque aqui, de tudo que a gente viu aqui, de tudo que a gente já falou aqui, só nos resta uma coisa: saber se nós estamos capazes de exercer, ou seja, de ter esse poder em nossas mãos. Se a resposta for, eu não me sinto capaz de ter tanto poder em minhas mãos, significa que você realmente está num caminho muito bacana de autocompreensão.
de autoentendimento e também de autoaceitação, porque você não está negando a sua verdade. Você sabe que existe uma limitação sua diante de um conhecimento ou algum desenvolvimento que você ainda não teve a oportunidade de concluir na sua vida. A partir do momento que você conclui com, ou seja, um estudo, um conhecimento, que você internaliza e coloca em ação aquilo, você já pode dizer assim, não, para isso aqui eu me sinto preparado. Você aprendeu a andar de bicicleta. Quando você não sabia andar de bicicleta, você realmente sentia medo de ter uma bicicleta. Assim como uma pessoa que não tem habilitação e não sabe dirigir, tem muita gente que tem habilitação e não sabe dirigir. Mas uma pessoa que realmente não tem noção de espaço, tempo, enfim, noção espacial, ela vai causar muitos problemas. E ela vai ficar com traumas. Imagine você não realmente só tendo conhecimento, não colocando em ação tudo isso e querendo ter todo esse poder na tua mão. E aí muita gente diz assim para mim, nossa, mas essa memória cósmica que não volta de jeito nenhum e tal. Mas você está trabalhando para que essa memória cósmica volte? As ações do dia a dia, as suas palavras, os seus pensamentos, o que você faz ou o que você deixa de fazer para você mesmo no dia a dia, será que está acontecendo esse movimento para que você realmente consiga recuperar essa memória cósmica? E ao momento que você recupera essa memória cósmica, você recupera também essas habilidades, esse poder. Então, isso é muito interessante. O tempo mudou aqui no sul. Estava frio 2 dias atrás e agora já está com 30 e poucos graus. E amanhã depois chove. Inversão magnética à vista. Falando de inversão magnética, tudo o que está acontecendo no mundo hoje, todo o conhecimento que nós estamos tendo, todo o nível de informação que nós estamos tendo, como nós estamos nos sentindo com isso? Nós estamos nos sentindo abandonados ou realmente nós temos a certeza que nós vamos superar todos esses processos naturais e outros processos não naturais também, né, para que a gente consiga aí realmente entrar numa era dourada que a gente tanto quer. Será que nós estamos preparados com conhecimento? Será que nós estamos realmente com conhecimento, estamos colocando esse conhecimento em prática? Será que realmente nós estamos trabalhando alguns aspectos do nosso passado? Eu falo num passado inconsciente. Muitas vezes você está trabalhando alguma coisa em você e isso não aparece de imediato. E realmente não vai aparecer porque tudo que você está fazendo, está trabalhando primeiramente num nível invisível. Tudo que você está fazendo, isso é uma informação bem legal, para que você nunca desista daquilo que você venha a fazer. Todo o movimento que você faz, primeiramente, ele acontece no nível invisível. Por isso que você tem que ter a paciência e continuar se autotrabalhando para que isso apareça no aspecto físico. Muitas vezes a pessoa começa a trabalhar, começa a pegar informação aqui, começa a pegar outra informação ali, começa a internalizar aquilo, começa a trabalhar isso, e aí não aparece o efeito esperado ou alguma ilusão que ela criou na cabeça dela, e não aparece o resultado. Só que aí ela acaba o quê? Desistindo de se trabalhar em si. E o processo todo é o quê? Primeiro, fazer ou acontecer em outro nível de frequência, para depois atingir a frequência da matéria. E aí sim, quando atingir a frequência da matéria, o resultado ele é extraordinário. Ninguém entende, ninguém vai te entender, te reconhecer com o que aconteceu com você. Muitas vezes as pessoas não perguntam, quando você corta o cabelo, enfim, nossa, o que aconteceu com você? O que aconteceu com o seu cabelo? Isso e aquilo, não sei o que, tá lindo, maravilhoso, isso e aquilo. Por quê? Porque primeiro você mentalizou aquilo, mentalizou o cabelo, você tinha as opções, tinha um menu de opções para o seu cabelo, você foi lá, fez aquele cabelo, isso já existia lá no invisível. E você trabalhou tanto emocionalmente com aquilo, que tomou uma ação, foi lá no cabeleireiro, mudou seu cabelo,
E aí sim apareceu no físico, apareceu no olhar das pessoas esse cabelo. E não é diferente com o trabalho da nossa essência, com esse trabalho dimensional que nós temos que fazer. Nós estamos trabalhando em um nível de frequência onde talvez não esteja aparecendo agora. Mas se a gente continuar com este movimento de autoconhecimento, autopercepção, de fazer a diferença, primeiramente para nós e depois para os outros, vai aparecer lá na frente. E a hora que aparece, ela é extraordinária. Você não precisa nem abrir a boca e nem fazer um gesto. Que a sua frequência vibratória, ela acaba atingindo o meio onde você trabalha, ao meio onde você vive, ou aonde você transita. Isso acaba acontecendo. Então, isso é muito legal. Então, cuida dos seus conflitos, cuida daquilo que você traz no seu inconsciente, que faz te sentir meio perdido no seu dia a dia. Quando você olha para a política, para as questões sociais, não se sinta abandonado, saiba que tudo depende de você e trabalhe esses aspectos, esses vazios dentro de você, para que tudo aconteça de uma forma melhor na sua vida e você mude a percepção de mundo. Quando você muda a percepção de mundo, você começa a olhar mais coisas positivas que negativas e você acaba gerando uma frequência para o inconsciente coletivo e muitas pessoas vão fazer esse mesmo movimento e também vão jogar para o inconsciente coletivo essa mesma frequência vibratória e muitas pessoas vão ter acesso a isso. E aí que entra o que? A neutralização de todos os outros tipos de frequências. Então, gente, por hoje era isso, falar desses conflitos existenciais, falar sobre o ego, falar sobre as nossas ações, sobre os nossos conhecimentos que a gente vem trazendo, também e expondo esses conhecimentos, né, as necessidades, né, que é o desejo de ser reconhecido, admirado, amado, desejo de ser livre, servir para vir a ser. Então são aspectos que parecem coisas simples, né, que eu queria trazer hoje para vocês aqui, para que isso surja no seu dia a dia um diálogo interno entre você e a sua consciência, ou seja, o seu ego e a sua consciência, ou a sua essência, entende? Gerar esse diálogo. Então, que alguma coisa aqui fique marcado para você, que fique aí uma informação que realmente tenha tocado você e que você utilize da melhor maneira essa informação que você pegou. Então, hoje era só isso. Era só isso, né? Falei pra caramba aqui, deixa eu ver que hora que é aqui. Já passei do horário. Então, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem presentes. Muito gratidão mesmo aí pelo incentivo que vocês também dão, né? Dessas lives, enfim. Às vezes a live fica lá, o pessoal vem e me comenta também. Isso realmente aí me faz estudar mais o conteúdo e dizer, não, realmente o conteúdo trouxe isso, trouxe aquilo. E faz eu melhorar mais ainda o Robertson. Não te preocupe, vai ficar gravado aí para que todos tenham essa informação, para que todos consigam aí utilizar essa informação para esse autodiálogo no seu dia a dia. E eu acho que isso talvez aí vá fazer a diferença para alguém que assistir essa live aí. Então, transmutados do coração, um beijo no coração, tudo de bom para vocês, fiquem na paz, na alegria e na abundância que todos vocês merecem, tá bom? E rumo para o caminho de luz, rumo à transmutação. Um beijo no coração, tudo de bom para vocês.